Criado e produzido pela Rockstar Norte e posteriormente publicado pela Rockstar Games, ambientado no fim de 1992, a trama de San Andreas gira em torno de um membro de gangue, Carl Johnson, que retorna para o seu lar em Los Santos depois de uma longa temporada em Liberty City, após descobrir a morte de sua mãe. Um dos jogos mais vendidos do PS2, tanto nos Estados Unidos como em demais lugares do mundo. O game é recheado de lendas e mistérios e easter eggs, cujos quais, até hoje, vários anos depois do seu lançamento, ainda estão sendo decifrados ou descobertos. Com certeza, era um jogo à frente do seu tempo, o que fez muitos acreditarem que San Andreas possuía algum tipo de misticismo ou culto por trás de sua produção. Após a criação dos mods, que permitia que os jogadores inserissem inúmeras modificações no game, muitos mitos e lendas caíram por terra. Porém, nem tudo era mentira. Por isso mesmo, hoje trago a vocês um relato bastante interessante, onde em um antigo fórum voltado a curiosidades de GTA San Andreas nos Estados Unidos, recebeu uma postagem no ano de 2007, cujo qual um suposto funcionário que trabalhava na empresa Rockstar, que em meados de 2002 e 2003, cerca de um ano e meio antes do lançamento oficial de San Andreas, ele escutou uma conversa meio sem querer por detrás da porta de reunião enquanto passava pelo corredor, onde um dos criadores estava falando sobre algo que parecia ser importante em relação ao game com os demais criadores. Segundo o funcionário, simplesmente o assunto deixou completamente curioso e ele não pôde deixar de ouvir. Eles estavam falando de uma certa missão que, segundo eles, precisava ser removida para evitar futuros problemas. Parecia tudo normal, até que falaram o nome da missão. E, estranhamente, eles a apelidaram de Danger Zone Debug 666. E um deles disse que para resolver esse problema, o único jeito seria remover por completo todas as missões do serial killer. E logo após isso, todos eles caíram em gargalhadas. Ao escutar tudo isso, o funcionário ficou intrigado, afinal, tudo dava a entender que na fase inicial de desenvolvimento do game haveria mesmo um serial killer, pois nem todos os funcionários tinham acesso às informações e ideias feitas pelos criadores e desenvolvedores, pois segundo ele, lá se trabalhava por setores e cada um era responsável apenas por determinada parte do game, o que dificultava o risco de algum vazamento. E escutando um pouco mais da conversa, ele pôde entender que a localização da suposta missão ficaria na Lagoa Fisher, na zona rural de Los Santos, que fica nos arredores de Red Country. Após isso, ele escutou um barulho de passos vindo do outro lado do corredor, e com medo de ser descoberto, se afastou-se da porta e foi-se embora em direção à sua sala. E depois do ocorrido e de escutar aquela conversa, a curiosidade tomou conta dele, fazendo-o sentir uma extrema vontade de procurar e encontrar esta suposta missão. Então foi o que ele fez. Em um dia na mesma semana, no final do expediente, ele esperou todos deixarem o local e os corredores se esvaziarem e então entrou na sala de programação e sentou-se em frente ao computador principal, local onde continha toda a beta do jogo. E ao vasculhar os arquivos do game, encontrou uma lista com o nome de todas as missões do jogo. E pesquisando mais a fundo, ele encontrou uma missão cuja descrição se passava exatamente no mesmo local que ele outrora havia escutado. Após acionar alguns comandos, ele selecionou o título e entrou na missão. Nesta missão, CJ recebe uma ligação e ele atende o telefone, porém ninguém o responde. E após alguns segundos em silêncio, uma voz anônima, meio distorcida, fala a seguinte frase: It's on the right track, CJ.
e um símbolo de interrogação surge no mapa, a ligação começa a chiar muito e novamente a voz anônima fala: Today it's Fishes Lagoon at 3 a.m. E seguidamente a chamada é desligada. Como estava com pressa, o funcionário roubou um carro e foi em direção à localização do mapa e, ao se aproximar da Lagoa Fisher, logo ativou a trapaça de avançar o tempo para chegar próximo do horário combinado no pier. Ao chegar, ele caminhou com CJ até certo ponto do local. E em suas costas, algo parece estar se aproximando. E uma música de suspense toca ao fundo e rapidamente ele olha para trás, porém percebe que não há nada, a não ser uma estranha luz vermelha vindo da cabana da Lagoa Fisher. Após isso, uma mensagem aparece dizendo: vá verificar o que há dentro da cabana. Então, imediatamente ele fez isso. Assim que CJ se aproximou da cabana, do nada a tela bugou e tudo congelou. Parecia que o jogo havia travado, porém após alguns segundos a tela piscou e o jogo destravou e voltou a rodar normalmente. Mas no entanto, quando CJ entrou dentro da cabana, o funcionário ficou horrorizado. Havia inúmeros cadáveres dentro da cabana, uma coisa perturbadora, algo muito próximo de um massacre, algo violento demais até para os padrões do game. Após isso, se escuta um carro se aproximando pelo lado de fora. E uma mensagem aparece dizendo: ele está próximo, abaixe-se e fique na espreita. Mas o estranho é que o relógio regressou à meia-noite, ficando estático, e logo se pode ver alguém descendo do carro e colocando um corpo numa cadeira de rodas e a levando até o lago e posteriormente o atirando nas águas. Após isso, a misteriosa figura olha em direção à cabana como se soubesse que CJ estava lá, e seguidamente uma mensagem apareceu. Ele o percebeu. Ande logo, mate-o se quiser sobreviver. Após isso, o serial killer veio em direção à cabana e ele aparentava estar furioso. E quando ele já estava se aproximando, a tela se apagou. E quando a tela acendeu novamente, algo perturbador apareceu. Vá assustar o cão, diabo! E depois disso, e de levar um baita susto, o funcionário percebeu que CJ havia teletransportado para outro lugar. Agora estava em El Castillo del Diablo. E algo bizarro aconteceu. Uma voz amedrontadora surgiu do nada. E após caminhar mais um pouco à frente, lá estava a criatura, que veio em sua direção. E por impulso, o funcionário correu com CJ desesperadamente. Mas infelizmente, num descuido, a criatura alcançou CJ e o acertou bem na cabeça. E a tela se escureceu novamente. Sem entender nada, o rapaz pensou em fechar o game. Porém, quando ia fazer isso, o jogo voltou novamente. Agora CJ aparece no porta-malas de uma caminhonete preta em movimento, desacordado, dando a entender que toda aquela situação anterior não passou-se de um pesadelo. Após isso, o carro está subindo a montanha e o local é Fernwood. Após isso, a caminhonete estaciona-se bem próximo a uma casa, mas o que veio depois foi chocante. Duas pessoas desceram do carro e uma delas era o próprio serial killer. Porém, agora ele estava acompanhado de uma mulher. E esta mulher era nada mais nada menos que Catalina. Após isso, o homem retirou CJ do porta-malas e o colocou em suas costas. E juntamente com Catalina, eles caminharam pela frente da casa até a sua lateral, onde havia 3 sepulturas e uma pá. E tudo dava a entender que iriam enterrar CJ vivo.
e quando isso parecia que ia ocorrer, o funcionário escutou passos do lado de fora da sala, até a porta se mexer. Desesperado e com medo de ser pego, fechou o jogo e apagou a tela do monitor e escondeu-se atrás de uma bancada. A porta se abriu e era um dos guardas do prédio, que perguntou: "Ei, tem alguém por aqui?" O funcionário, com medo, ficou em silêncio, e como ninguém respondeu, o guarda simplesmente apagou a luz e retirou-se da sala. Após tantos sustos, o funcionário certificou-se que o guarda foi embora e logo após ele também deixou a sala. Este post ficou apenas 2 dias publicado no fórum e depois foi deletado da página. Apesar de ser muito controverso e conter fontes duvidosas, mesmo assim o texto despertou o interesse e a curiosidade de muita gente. Será que essa história realmente existiu? Ou é apenas mais uma lenda e mito de GTA San Andreas? Deixem nos comentários.